Olá, bom dia para todos. Mais uma vez por esse canal, podendo chegar até a sua casa e principalmente até o seu coração, para podermos trazer uma reflexão bíblica, essa reflexão que traz alguns ensinamentos para a nossa vida e faz com que a gente pense uma nova forma de viver a vida, que é através da vida cristã. Então eu queria nessa manhã deixar para você esse texto bíblico de Romanos, capítulo 1, texto muito interessante do apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos. E logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele vai mostrar aqui alguns conceitos preciosos para a nossa prática de vida. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, na versão da NVT, que diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem ao Filho que, como um homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse belíssimo texto. A minha oração é que esse texto alcance o seu coração. A ideia aqui, nesse primeiro momento, não é fazer um sermão estruturado homileticamente. Não, pelo contrário. A gente vai tentar seguir uma linha lógica, mas apenas para refletir um pouquinho sobre a vida cristã em si. O que me chamou a atenção logo nos primeiros versículos do texto do apóstolo Paulo aos Romanos foi exatamente essa expressão que ele ousou repetir por 3 vezes, quando ele coloca essa expressão chamado. Essa expressão é curiosa porque eu queria falar exatamente sobre isso, sobre o chamado, e já começar a dizer para você que você tem um chamado de Deus para a sua vida. Há um livro muito famoso do escritor Rick Warren chamado Uma Vida com Propósito, que vai dizer que nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um chamado de Deus para cumprir. Quando falamos em chamado, muitas pessoas acham que só pode tomar posse dessa expressão aquelas pessoas que têm um chamado especial para determinadas áreas. Por exemplo, tem algumas pessoas que acham que só é chamado se for para ser um pastor, se for para ser um missionário, se for para ser um líder de música, um ministro de música, ou um chamado para desempenhar uma tarefa de grande relevância socialmente. Mas Paulo vai mostrar aqui nesse texto que o chamado é muito mais amplo e abrange muito mais gente do que esse grupo específico. Claro que esse grupo específico tem um chamado específico de Deus, mas precisamos entender que todos nós temos um chamado. Você tem um chamado. Talvez você olhe para as suas limitações, talvez você olhe para os seus recursos, para a sua vida hoje e ache que não tem um chamado de Deus e não sabe fazer nada. Tem muitas pessoas que se acham inúteis na vida. Você não é inútil. Deus tem um chamado de Deus para você. Existe um chamado de Deus para a sua vida. E Paulo vai nomear aqui alguns chamados, né? A partir dessas 3 expressões, essa mesma expressão que se repete 3 vezes, eu queria dizer que nós somos chamados para fazer alguma coisa, sim, mas nós somos chamados para fazer algumas outras coisas importantes para a nossa vida. A primeira coisa que Paulo vai dizer aqui é: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ou seja, Paulo tem a consciência de que ele tinha uma missão nesse mundo. Paulo tinha consciência do porquê ele foi chamado e para que ele foi chamado.
Então, que fique claro aqui para a gente pode parafrasear para a nossa vida e trazer para a nossa vida, para dizer assim, olha, nós temos uma missão nesse mundo. Deus nos chamou para cumprir uma missão. Paulo sabia qual era a missão dele, quando ele vai dizer aqui, e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Ele disse, eu fui chamado por Deus para cumprir minha missão. A minha missão foi pregar as boas novas, levar as boas novas, resgatar vidas, levar esperança para quem não tem esperança. E eu pergunto, qual é o seu chamado? Por que você está nesse mundo? Por que Deus te colocou aqui? Deus tem um propósito para você, Deus tem uma missão para você. Nós precisamos descobrir qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Uma vez sabendo que temos uma missão, nós vivemos em função dela. Tudo que fazemos na nossa vida reacende a chama para podermos cumprir a missão que Deus nos estabeleceu aqui na Terra, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, nos nossos lugares de estudo. Todos nós temos um chamado de Deus, uma missão para cumprir. Essa é a primeira razão que Paulo escreve sobre o chamado aqui nesse texto. Eu fui chamado para ser apóstolo. Você foi chamado para fazer algo extraordinário nas mãos de Deus. Mas a segunda vez que aparece esse chamado está lá no versículo 6. Depois, do versículo 2 ao versículo número 5, ele vai narrando aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus prometeu, quem é Jesus Cristo. E no versículo 6 ele remete isso para o povo, para dizer assim, e vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Olha a outra expressão que aparece aqui, muito importante relacionada ao chamado. Paulo diz, vocês foram chamados para pertencer a Jesus. Isso é muito lindo, isso é muito perfeito. E isso é muito sintético para a vida de cada um de nós. Nós somos chamados para pertencer a Jesus. Não fomos chamados para ficarmos escravos de nenhuma outra coisa. Mas fomos chamados para pertencer a Jesus. Isso é maravilhoso. Você pertence a Cristo Jesus. Deus tem um chamado para você pertencer a Ele. Não aceite a sua vida da forma que muitas vezes se aparenta. Outras vezes que as pessoas falam para você que a sua vida não vai para frente, que a sua vida não tem jeito, sua vida não tem mais solução, que seus filhos vão ser assim mesmo, que sua família está perdida. Não, nós fomos chamados para pertencer a Jesus. Não se permita ser escravo de nada. Às vezes somos escravos da culpa, às vezes somos escravos dos pensamentos negativos, do pessimismo, somos escravos de palavras contrárias, somos escravos de vícios. E isso tende a fazer com que a gente pertença a essas coisas. Não, nós somos chamados para pertencer a Cristo Jesus, que é o maior chamado que nós podemos ter. É de que podemos nos unir a Ele e dizer, eu sou de Cristo, independente das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus erros, eu pertenço a Jesus. E eu acredito que mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, as coisas vão se colocar no lugar. Você, eu, cada um de nós, pertencemos a Cristo Jesus. E pertencemos a um cara que o nome dele está acima de todos os nomes. Não é qualquer pessoa. Pertencemos a Jesus. Talvez você possa não ter um nome importante na sociedade, um status, uma posição, mas você pertence a Jesus. E é o maior pertencimento que nós podemos ter. É fazer parte de um reino que nunca terá fim. Mas tem uma outra coisa, e a terceira vez que aparece, a terceira e última vez que aparece o chamado, ele vai dizer assim, escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Chamado para ser santo. Essa é a terceira vez que aparece chamado e ele entrelaça a santidade. Nós somos chamados por Deus não para vivermos mergulhados no pecado. Nós não fomos chamados por Deus para ficar escravo dos nossos pecados, mas nós fomos chamados por Deus para viver uma vida de santidade. Não uma vida perfeita, mas tentamos buscar a santificação todo dia. A palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo. E como é bom
pensar dessa ótica. Ser santo é ser separado. Ser santo é não preencher o vazio do seu coração, ou tentar preencher o vazio do seu coração com as coisas do mundo. Mas não. Ser santo é pertencer a Jesus. Ser santo é viver e andando na contramão do mundo, é andar com a vida de santidade. Pastor, como é que eu vivo uma vida de santidade? Busca Deus em oração. Busca Deus na sua palavra, busca Deus no jejum, busca Deus na comunhão com os irmãos, busca Deus na sua prática de vida ética. Isso traz santidade para a gente. Então Cristo Jesus nos chamou para sermos santos. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é que, independente de mim, eu estou buscando e tentando estar mais perto de Jesus, estar mais perto do Senhor a cada dia na nossa vida. Deus abençoe sua vida, tenha um domingo abençoado, um dia abençoado e saiba, você tem um chamado de Deus para a sua vida. Não negligencie isso. Se coloque nas mãos de Deus e você vai fazer coisas tremendas através daquilo que Deus tem para colocar em suas mãos. No nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês e tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.